Hare Krishna. Assim, fica aí o nosso bom dia a todos. Por enquanto, eu não estou vendo que entrou ninguém na nossa aula do Bhagavata, mas aqui estou eu, Hari Chakra, seu servo, a pedido do Paravioma. Nós vamos falar um pouco sobre o Bhagavata nesse momento, tá? Então vamos cantar um pouquinho, de repente chega algumas pessoas e depois a gente faz a aula do Bhagavata, tá ok? Vamos lá. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandanam Braja Janaranjana Yashodanandanam Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavalabha Girivaradari Gopi Janavalabha Girivaradari Yasodanandanam Braja Janaranjana Yasodanandanam Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada 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 Shila Prabhupada Jaya Goranitai 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 Jaya Goranitai Jaya Goranitai 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 Jaya Goranitai Jaya Shila Prabhupada Shrimad Bhagavatam Ki Jai. Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutalesh Materinada Negosomati Divinina Mastei Gudansai Pranasya Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayana Namaskritya
Narancha eva narottamam devim saraswati vyasam tato jayam udirae. Antes de recitar esse Srimad Bhagavatam, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus, Narayana, a Nara Narayanarishi, o ser humano supremo, a Mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o autor, e a Srila Prabhupada, o propagador e tradutor. Então vamos ler aqui o Srimad Bhagavatam de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tradução e significado. Então o verso é o verso 56 do capítulo 21. Conversa entre Manu e Kardama. E estamos aí no verso... Então esse capítulo é um capítulo muito interessante porque ele fala sobre os objetivos do Prajapati, da pessoa que vai gerar gerações de povos, né, que vão povoar o universo, né? Então Kardama Muni, né, então, recebeu essa ordem de Brahma, né, para procriar, gerar filhos, fazer com que surja uma sociedade consciente de Krishna, uma consciente de Deus. Então o verso é o seguinte: Atapi prichetuam vira jadartam tuam ihagataha tadvayam nirvyalikena pratipadya namaherida. Então esse aqui é o verso em sânscrito, tá? Agora vamos ler a tradução, palavra por palavra, né? Depois a tradução para o português também. Ok, então vamos lá. Ataapi, apesar de tudo isso, Priche, eu pergunto, Tuam, a ti, virá, ó rei valente, Jadartam, o propósito, Tuam, tu, Iha, aqui, Agataha, vieste, Tad, este, Vayam, nós, Nirvyalikena, sem reserva, Pratidhyamahe, cumprimentos, Rida, com o coração e a alma. Então vamos ler agora a tradução literal de Srila Prabhupada, a tradução já com algum significado, né? Como diz a Charyadeva, né? Prabhupada, na sua tradução, ele já coloca o significado, tá? Para não deixar ninguém especular. Especulação não ajuda muito no avanço espiritual, tá? Então vamos lá. Tradução. Repitam, por favor. Apesar de tudo isso, ó Rei valente, peço que me reveles, com que propósito, cá vieste, o que quer que seja, nós o cumpriremos, sem reserva. Então vou ler sozinho agora. Apesar de tudo isso, ó Rei valente, peço que me reveles com que propósito cá vieste. O que quer que seja, nós o cumpriremos sem reservas. Agora vamos ler os êxtases de Prabhupada, né? Que são os seus significados, os êxtases transcendentais de Prabhupada. Então, a tradução, a gente pode até conseguir algum Bhagavatam com alguma tradução, alguém pode traduzir, mas os êxtases de Prabhupada, só ele, só é algo muito pessoal. Então, é muito importante o significado. Significado. Quando um visitante
vai à casa de um amigo, subentende-se que o faz com um propósito especial. Kardama Muni pôde entender que um rei tão grandioso como Swayambhuva, embora viajando para inspecionar as condições de seu reino, devia ter algum propósito especial ao vir a seu eremitério. Assim, ele se preparou para satisfazer o desejo do rei. Antigamente, era habitual os sábios visitarem os reis e os reis visitarem os sábios em seus eremitérios. Cada um tinha prazer em satisfazer o desejo do outro. Esta relação recíproca chama-se Bhaktikarya. Há um excelente verso que descreve a relação de benéfico interesse mútuo entre o Brahmana e o Kshatriya. Kshatram Dvijatvam. Kshatram significa a ordem real e Dvijatvam significa a ordem bramínica. As duas destinam-se ao interesse mútuo. A ordem real protegia os brahmanas para o cultivo de avanço espiritual na sociedade. E os brahmanas davam suas valiosas instruções à ordem real sobre como o Estado e os cidadãos podem ser gradualmente elevados em perfeição espiritual. Neste ponto encerra-se os significados Bhaktivedanta do terceiro canto, 21º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Conversa entre Manu e Kardama. Om Gyana Timirandasya Gyana Gyana Shalakaya Takshuru Militam Jena Tasmai Si Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região de ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o achote do conhecimento. A ele ofereço minhas respeitosas reverências. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dustasiddhanta Nasine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachari Shatarine. Então, queria agradecer ao Prabhu Paravyoma por me dar a honra de estar aqui nessa posição tão exaltada, que é a posição de falar o Srimad Bhagavatam, de recitar o Srimad Bhagavatam, de comentar o Srimad Bhagavatam e de poder representar Srila Prabhupada diante dos devotos. Não é muito fácil representar Srila Prabhupada, né? Geralmente a gente tem as nossas próprias ideias e a gente quer colocar as nossas ideias, né? Então, render a nossa inteligência às ideias de Srila Prabhupada não é muito fácil. Então, eu vou tentar o melhor que posso e fico muito feliz de me encontrar com os devotos do Rio de Janeiro, porque em toda parte do mundo o Rio de Janeiro é muito famoso, tá? É muito famoso. Estava lá na Índia e toda vez que eu ia servir praçada, aí a devota Bhagavati tinha feito amizade com o devoto que servia praçada lá. E toda vez que ele ia
botar pranchada no nosso prato, ele falava Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro é muito famoso. Tá? E eu fico muito feliz aqui de estar com vocês. E feliz porque o Rio de Janeiro, aos poucos, está se tornando uma cidade consciente de Krishna, consciente de Deus, como é o plano do Senhor Chaitanya. E Srila Prabhupada veio para fazer esse plano se tornar real, inspirador para todo mundo. Então, se o Rio de Janeiro se tornar consciente de Krishna, com certeza o mundo inteiro vai se tornar consciente de Krishna. Agora, para isso, é preciso que a gente leia o Śrīmad Bhagavatam, e siga estritamente as ordens de Srila Prabhupada, porque a potência do Senhor Chaitanya, ele está chegando até nós através do seu representante fidedigno, Srila Prabhupada. Então chega até nós através de Srila Prabhupada. Nós vamos receber essa energia dos santos nomes, da consciência de Krishna, através do incansável e heróico Srila Prabhupada. Então, essa é uma posição, representar ele aqui é uma posição um pouco difícil, mas pela misericórdia de Srila Prabhupada, nós vamos tentar conseguir fazer uma aula do Śrīmad Bhagavatam, ok? Então, esse capítulo, conversas entre Manu e Kardama Muni. Tá? Então, a princípio, no começo do capítulo, Maitreya, ele perguntava sobre como os sábios geraram filhos e criaram uma sociedade perfeita aqui na Terra e em outros planetas. Então, essa foi a pergunta original de Maitreya, não, de Vidura. Perguntou a Maitreya. Maitreya era o mestre espiritual de Vidura. Maitreya estava, ele era o Siksha de Vidura, estava instruindo Vidura. Como nós estudamos anteriormente, Vidura primeiro encontrou-se com o primo de Krishna, e ele disse que no momento eu não posso te instruir, porque Krishna me mandou ir para os Himalaias, mas aqui pertinho tem Maitreya. Aí você pode indagar dele o conhecimento confidencial que Krishna revelou para esse primo de Krishna. Então, aí Vidura encontrou-se com Maitreya e começou a indagar vários temas. E o último tema de Vidura para Maitreya foi como se deu a formação das gerações de bons governantes, de bons sábios que povoaram o mundo. Isso era muito importante compreender. Aí Vidura fez essa pergunta para Maitreya, e Maitreya respondeu assim, disse, vou te mostrar, vou te contar que tiveram Swayambhuva Manu, é um descendente, um rei que estava governando a terra, certo? E ele teve filhos, e teve filhas. E as filhas de Swayambhuva Manu foram recomendadas para para criar uma dinastia pura aqui na Terra. Então essas filhas, entre essas filhas, estava Devahuti. E Devahuti, ela foi especialmente recomendada
pelo seu caráter puro, pelo seu caráter santo. Então, a Devahuti, ela possuía todas as 9 ou 8 opulências que os yogis conseguem através da prática da yoga. Ela era extremamente qualificada. E ela se destinava a tornar uma sociedade, formar uma sociedade consciente de Krishna. Seus filhos iriam ser responsáveis, né? Seus filhos e filhas iriam ser responsáveis por gerações e gerações de pessoas que estavam em perfeita consciência de Krishna, né? Então, essa é uma grande preocupação do governante. Ele governa a terra e, no caso de Swayambhuva, ele também tinha a responsabilidade de povoar a terra. Não só governar, mas povoar. E ele estava interessado em povoar com boa progenie, com pessoas responsáveis que fossem elevar a consciência espiritual das pessoas. Não pessoas materialistas que iam crescer para ganhar dinheiro, gratificar os sentidos, viver uma vida egoísta, né? E muitas vezes na próxima vida nascer na forma de vida animal. Essa não era a intenção, né? Varna Sanskara não era recomendado, mas populações elevadas. Então o Swayambhuva Manu, ele tratou de ver quem poderia casar-se com sua filha, Devahuti, essa esposa tão qualificada. Aí, nesse ínterim, Kardama Muni tinha recebido a bênção de ser o responsável pelas futuras gerações de sábios, né? E aí, esse Kardama Muni fez austeridade. Não é assim que a pessoa casa e pronto. Não é assim, não. Não é só casar e procriar, não. Existe um período de austeridade, né, para se conseguir população desejada. Então, ele primeiro precisava purificar a sua mente e ter uma visão espiritual, ter uma visão pura espiritual. E aí ele ia conseguir cumprir a missão de gerar populações altamente qualificadas. Então ele fez austeridades, né? No Bindu Sarova, local auspicioso, belíssimo, né? E lá ele fez austeridade, não foi nessa era de Kali, foi em outra era. E ele fez austeridade por 10.000 anos de austeridade. Até que ele conseguiu, né, satisfazer o seu Senhor adorável. Não era Shiva, não era Brahma, não era Indra, nem Chandra, mas era Vishnu. Vishnu era a deidade adorável de Kardama Muni, né? Então Kardama Muni adorou Vishnu com a prática da yoga. Por quê? Porque naquela era, a prática de yoga era a meditação. Em Kali Yuga, a prática da yoga, ela é o Sankirtana Jagya, é o cantar do santo nome de Krishna, é o cantar do Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então o devoto em Kali Yuga, a yoga dele é cantar Hare Krishna. Ele canta o Mahamantra Hare Krishna para agradar, satisfazer a suprema personalidade de Deus, Vishnu, Krishna. Essa é a instrução de Chaitanya Mahaprabhu. Mas naquela era, Chaitanya Mahaprabhu não tinha aparecido.
Então, naquela era, a personalidade que queria, a pessoa que queria agradar o Senhor Vishnu, aí ele tinha que fazer yoga, ele tinha que meditar, tinha que ir lá para a floresta, fazer austeridades. E assim Kardama Muni, ele fez austeridade, praticou yoga, meditação, controlando os seus sentidos, a mente, regulando o ar vital e meditando na suprema personalidade de Deus. E ele tinha um objetivo, assim como Dhruva Maharaj. Também ele meditou, né? Tanapada também é da mesma geração. O pai de Dhruva Maharaj, o Tanapada. E ele não quis, porque estava influenciado pelo modo da paixão, não quis deixar que Dhruva Maharaj sentasse no seu colo. Aí Dhruva Maharaj, seguindo a instrução de seu mestre espiritual, seu primeiro mestre espiritual, sua mãe foi o seu primeiro mestre espiritual. E disse que você pode pedir a Deus, Krishna, Vishnu, lá na floresta. Depois, o segundo mestre espiritual de Dhruva, que foi Narada Muni, esse foi o seu Siksha, instruiu ele no processo de yoga. Né? Narada Muni mandou. Olha, veja bem, Narada Muni está sempre cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Narada Muni Bhajavina, Radhika Ramana. Ele está sempre cantando os nomes de Radha e Krishna, né? Radhika Ramana. Então, ele, naquela época, apesar dele estar sempre cantando os santos nomes, ele instruiu Dhruva no processo de yoga. Né? Yoga. Porque era a yoga para aquela era. Era o processo daquela era. Se você quisesse avançar espiritualmente, não era para cantar Hare Krishna, não. Era para fazer yoga. Assim como hoje, o processo de você avançar espiritualmente é cantar Hare Krishna, não é fazer yoga. Tá? Quiser avançar espiritualmente, é cantar Hare Krishna. Talvez com yoga você possa conseguir algum bem-estar, né? Sua parte psicológica vai funcionar melhor. Né? Então você faz assim para reforçar o Hare Krishna, reforçar o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Então você vai lá e faz. Assim como eu, né? Eu pessoalmente não faço yoga, que eu sou todo entrevado assim. Eu não faço. Eu faço a academia. Mas a academia que eu faço é para deixar minha mente mais ativa, para pensar em Krishna, para cantar Hare Krishna, para cuidar do corpo. Então essa yoga é para cuidar do corpo, a academia também é para cuidar do corpo. Tá? Mas para cuidar da alma, tem que cantar o Mahamantra Hare Krishna. Você reservar um tempinho, principalmente quem é iniciado, reserva 2 horas aí por dia, 2 horinhas, certo? De preferência de madrugada, 3 horas, 4 horas da manhã, pega a japinha, canta 16 voltas de japa, garantido, o resto é extra. Aí garante aí as 16 voltas de japa, de madrugada, porque é o processo da era. Então, Kardama Muni estava lá, muito assim, feliz, praticando austeridade, porque a austeridade, quando é feita para Krishna, ela é muito alegre, é uma penitência muito boa, a gente se sente muito bem. Né? Eu estava lá na Índia, né? E resolvi fazer o Parikrama de Govardhana. São apenas 21 quilômetros. Rapidinho, né? Eu pensei, 21 quilômetros, tranquilo. 21 quilômetros. Fazer o Parikrama de Govardhana. E eu disse, mas eu não vou perder o Guru Puja, eu não vou perder o programa da manhã, e muito menos vou perder a praçada. Então eu vou depois da praçada, eu vou para Govardhana. E também não vou de rickshaw, não. Eu vou de ônibus. Quero ir com o povão. Né?
quero estar lá com o povão. Vou de ônibus. Peguei o ônibus, fui lá para Govardhana. Cheguei em Govardhana, meio-dia, no verão. Tá quente, né? Está quente. Aí eu vi os indianos lá descalços, eu vou fazer descalço também. Aí fiz o Parikramana de Govardhana descalço de meio-dia até 5 horas da tarde. Estava muito quente. No final do Parikramana, eu não estava mais andando, eu estava correndo. Eu estava simplesmente correndo. E os indianos olhavam para mim e começavam a rir, né? Eu cantando japa e correndo cantando japa. Num trotezinho, né? Correndo cantando japa. Fui lá no Radhakunda correndo, falei lá com os sábios, ganhei uma pulseirinha lá, ele cantou uns mantras lá, e um dos mantras é: eu prometo dar 100 rupias para o sábio. Aí tá, foi legal, me purifiquei, mas fiquei com bolhas nos pés. Mas foi muito legal. Eu me senti muitíssimo feliz, porque eu estava fazendo aquilo para Krishna, eu estava fazendo aquilo para servir a Krishna. E quando você faz uma coisa para servir a Krishna, as dificuldades não te entristecem, elas te deixam até feliz, porque você fica mais próximo de Krishna, você fica querendo servir mais a Krishna. Só que depois que eu cheguei em Vrindavana, eu passei 3 dias sem poder andar direito, né? Porque ficou as bolhas de queimadura nos meus pés deste tamanho, né? Então Kardama Muni, ele fez as austeridades e estava feliz. E ele pôde encontrar com Vishnu. Ele encontrou-se com o Senhor Vishnu, o Senhor Supremo, apareceu diante dele. E ele, o que é que a gente faz quando se encontra com o Senhor Vishnu? Quem sabe dizer? Faz orações. Glorifica o Senhor Vishnu. Se você não sabe orar, então canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mas se você tem experiência da cultura védica, do conhecimento védico, que é destinado a enaltecer o caráter do seu Vishnu, então você faz orações. Aí Kardama Muni, como ele era um sábio, erudito, então ele foi capaz de fazer belíssimas orações para o seu Vishnu, enaltecendo a qualidade dele de ser aquela personalidade que era muito misericordiosa e que as pessoas caídas, ele sentia muita compaixão e mostrava a sua forma e seus passatempos para que essas pessoas se atraíssem por ela, que é o caso do Srimad Bhagavatam, né? Srimad Bhagavatam é a encarnação literária do Senhor Supremo. Ele vem a essa terra através das palavras do Srimad Bhagavatam, como é o caso também do Mahamantra Hare Krishna, né? O Mahamantra Hare Krishna, ele possui todas as potências do Senhor Supremo, né? Está dentro do Mahamantra, está dentro dessas 16 palavras. O Senhor Supremo e todas as suas potências estão dentro dessas palavras. Então, quem canta Hare Krishna não é impotente. Jamais ele vai ser impotente, porque ele possui todas as potências, porque está cantando o Mahamantra Hare Krishna. Quando você vibra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, esse som que está na sua boca, esse som é o próprio Krishna com todas as suas potências. Então você não vai deixar de fazer nada que você queira fazer para Krishna se você cantar o Mahamantra Hare Krishna. Por isso que Prabhupada falava que impossível é uma palavra que só existe na boca dos tolos. E quem é tolo? Quem é tolo? Quem não canta Hare Krishna, né? Porque a pessoa que canta Hare Krishna, ela não é tolo. Ela é a mais exaltada das pessoas, de um grupo de pessoas. Tiver um que cante Hare Krishna,
Esse é a pessoa mais exaltada, mais valiosa, né? Então, Kardama Muni, ele praticou, ele fez orações, belíssimas orações ao Senhor, e aí Krishna ficou satisfeito, né? Krishna gosta que cante Hare Krishna. Quando você canta Hare Krishna, Krishna fica feliz, Krishna fica assim, em êxtase, Krishna fica maravilhado, aí você fica também, porque nós somos parte de Krishna. Se Krishna fica feliz, você também fica feliz, né? Então você fica maravilhado, em êxtase. Então Krishna ficou assim, em êxtase, maravilhado, feliz, com as orações de Kardama Muni. Aí Krishna falou para Kardama Muni: eu sei o que se passa na tua mente, eu sei porque tu fizeste essas austeridades para me satisfazer, e eu estou satisfeito. Então, eu vou te dizer, vou fazer uma predição, mas não vai ser daqui a 10 mil anos, 5 mil anos, vai ser daqui a 2 dias. Daqui a 2 dias, né, vai vir aqui Swayambhuva Manu e vai trazer a sua filha, Devahuti, que é exatamente o objeto das tuas meditações. E aí você vai poder cumprir com o seu serviço devocional de procriar. E aí você vai procriar e você vai ter filhos e filhas. As filhas vão povoar a população da terra. E os filhos, o filho vai ser eu vou ser teu filho, na forma de Kapila Deva, que vou explicar a filosofia Sankhya, né, de forma devocional, porque tem muita gente aí que explica a filosofia Sankhya, mas de forma impessoal, não devocional, mas eu vou explicar de forma que tenha ligação com a personalidade de Deus. Então os cientistas, eles são Sankhya, né? Cientistas são Sankhya, porque os cientistas querem descobrir de onde veio todas as coisas, né? Tem uma parte dos cientistas assim, que tem pouco fundo de conhecimento, que ele diz que não veio de nada, não tem uma causa não, tudo é assim por assim mesmo. Não, mas a maior parte dos cientistas não, eles querem compreender qual é a causa de todas as causas, a origem de toda a existência. Então, esses cientistas são os verdadeiros cientistas, tá? São as verdadeiras personalidades que tentam compreender a verdade através do Sankhya. Só que eles não têm um mestre espiritual como Kapila Deva, né, que explicou essa filosofia Sankhya não só para a sua mãe, mas também para suas irmãs, explicou para todo mundo, tá? E assim fez uma contribuição para a cultura espiritual que até hoje nós temos e que trazemos para nós, né? Então, aí, nesse caso, o Kardama Muni ficou satisfeito, né, sabendo disso, e ficou esperando o Swayambhuva Manu, que iria vir para aquele local transcendental, o Bindu Sarova, né? Então, depois de 2 dias, olha quem chegou, Swayambhuva Manu, né? E aí, o sábio Kardama Muni viu que Swayambhuva Manu prestava reverência para ele, e o Swayambhuva Manu, ele ficou assim, muito humilde diante do sábio, e isso satisfez Kardama Muni. Aí Kardama Muni reciprocou, né? Reciprocou com a mesma gentileza, né? Com a mesma gentileza, né? E glorificou o rei, glorificou a posição do rei, porque sem um rei digno, um governante qualificado, a sociedade fica caótica, porque o que as pessoas querem, a maioria das pessoas, muitas pessoas querem dinheiro, e elas estão querendo fazer dinheiro a qualquer preço.
e atropelam as pessoas, praticam vários tipos de injustiça, deixam o povo na fome para que ele possa ter dinheiro, né? O que vale é o dinheiro, 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 dinheiro. Isso aí é a teoria materialista, onde o dinheiro é a mola do mundo. Tudo é com dinheiro você consegue gratificação dos sentidos, consegue desfrutar, consegue poder. Então, isso aí é impedido quando se tem um governante da categoria de Swayambhuva Manu. Então, o Kardama Muni, ele estava explicando isso, que para haver o princípio da justiça, essas forças, elas têm que ser coibidas, né? Elas têm que ser disseminadas, destruídas, e não deve imperar o império do dinheiro. Não deve imperar. Isso aí deve ser destruído. E isso só acontece se tiver um rei poderoso. Poderoso. Não pode ser um velho fraco que não consegue nem andar direito. Né? Não pode. Tem que ser um rei poderoso. E ele viaja por todo o mundo. Ele tem que viajar para fiscalizar. Se não fiscaliza, o pessoal rouba, tá? Não fiscaliza, vai ter injustiça, vão se desviar dos princípios, né? Então ele tem que viajar para fiscalizar. E ele está falando isso para o rei Swayambhuva. Kardama Muni estava falando isso para Swayambhuva Manu. Agora, depois que ele falou tudo isso, aí ele falou esse último verso para fechar, né? Então eu sei que você viaja para fiscalizar, para tomar conta dos povos, para tomar conta das pessoas. Eu sei disso, porém, eu acho que você tem outra coisa para vir aqui, que não é só fiscalizar, tá? Você não é só para ver se a gente está executando sacrifício, penitência, austeridade. Não, você veio aqui com outro propósito. Então, eu quero que você, por favor, me diga o que é que você tem de tão especial. Porque, o que é de tão especial trouxe você aqui. Trouxe você aqui. E Prabhupada fala no significado que quando um devoto visita outro devoto, ele está querendo alguma coisa, né? Você tem um devoto, né? Chega lá, um devoto na sua casa, que você não vê há muito tempo. Esse devoto não vai lá, assim, só simplesmente por ir. Ele está indo com algum propósito, ele tem algum propósito, né? Ele tem algum propósito. Então, quando o sábio vai visitar o rei, ele vai com algum propósito. Quando o rei vai visitar o sábio, também vai com algum propósito, tá? Então ele queria saber qual é, que o rei Swayambhuva dissesse qual é o propósito que ele veio aqui. Assim, ele sabia da predição, né, de Krishna, mas o que é uma predição? É uma possibilidade de acontecer. Mas, para acontecer, realmente, o sábio, o Swayambhuva, tinha que concretizar os fatos, né? Então aí, ele se aproximou de Kardama Muni para... E Kardama Muni, e aí? Como é que é? Como vai ser? O que é que vai rolar? Né? Estava querendo que se manifestasse a predição de Vishnu, que tinha dito que Swayambhuva Manu iria vir aqui para oferecer a filha a Kardama Muni. Então, Kardama Muni estava querendo isso aí. Claro que ele falou nessa linguagem do Bhagavata, numa linguagem polida, numa linguagem agradável, numa linguagem transparente, assim, mas foi direto, ele não fez subterfúgio, ele foi direto. Eu quero saber o que realmente você veio fazer aqui, qual é o seu verdadeiro propósito, né? Qual é o verdadeiro propósito, tá? Então, aqui, vamos dar agora assim, uma repaginada, aqui, voltar à página do significado de Prabhupada, tá? E vamos ver as coisas importantes que Prabhupada deixou aqui nesse significado, tá? Então vamos lá. Isso é importante, a gente pegar os pontos filosóficos de cada significado. Então,
Kardama Muni pôde entender que o rei, tão grandioso como Swayambhuva, era, embora viajando para inspecionar as condições de um reino, deveria ter algum propósito especial ao vir a seu eremitério. Então isso aí a gente já explicou, né? Essa parte aqui, já comentei um pouco sobre isso. Assim, ele se preparou para satisfazer o desejo do rei. Então, agora essa parte eu vou comentar. Então, o discípulo, ele se aproxima do mestre espiritual, e o mestre espiritual, ele deve ter a inteligência suficiente para poder entender a condição do discípulo e oferecer ao discípulo a bênção que ele está esperando e que ele precisa para avançar espiritualmente. Então, Srila Prabhupada, ele é esse mestre espiritual, tá? Ele é assim como Kardama Muni. Ele é um mestre espiritual que, quando você, aqui em Recife, nós temos um programa, a Mãe Maravara, certo? Pode chamar ela de Amara. Ela fala que meu nome qual é? Amara. Mas o nome dela é Maravara. Ela tem um programa de ler as cartas de Srila Prabhupada, ok? Então, nessas cartas, hoje eu vou ler essas cartas, eu tenho uma partezinha, cumpri minha cota de ler uma parte das cartas de Srila Prabhupada, tá? Então, nessas cartas de Srila Prabhupada, certo? O mestre espiritual, ele analisa perfeitamente a condição do discípulo e oferece ao discípulo o serviço, né? O serviço que o discípulo pode executar e avançar espiritualmente e se tornar perfeito. Então, essa é uma das prerrogativas do mestre espiritual. Ele tem que ter o poder de compreender, né, a mente e o coração do discípulo e oferecer ao discípulo a bênção. Quando o discípulo se aproxima de um mestre espiritual, ele está querendo bênção. É isso aí. O discípulo não vai de graça para o mestre espiritual, não. Ele vai para ser abençoado. E o mestre espiritual tem que compreender qual é a bênção que o discípulo quer para poder oferecer para ele, né? Isso é um mestre espiritual de primeira classe, né? Claro que tem mestre espiritual de segunda classe, terceira classe, quarta classe, aí vai. Mas o mestre espiritual, como Srila Prabhupada, de primeira classe, ele, nessas cartas, se você lê essas cartas, se você entra em contato com a Maravara, ela pode passar para você o canal das cartas de Prabhupada. Aí você vê como Srila Prabhupada instrui cada um dos seus discípulos, dando as bênçãos necessárias para ele cumprir o seu serviço devocional. Né? Para ele cumprir o seu serviço devocional. Tá? Então essa é a prerrogativa, um princípio básico do mestre espiritual. E aqui, Srila Prabhupada coloca isso aí, ó. Coloca isso, né? Quando ele fala o propósito especial ao vir a seu eremitério. Quer dizer, Kardama Muni, ele estava querendo saber qual é a bênção que, qual o desejo que Swayambhuva Muni tinha ao vir a seu eremitério. Vamos continuar aqui. Assim, ele se preparou para satisfazer o desejo do rei. É isso que eu expliquei. O mestre espiritual se prepara para satisfazer o desejo do seu discípulo. Antigamente, era habitual os sábios visitarem os reis e os reis visitarem os sábios em seus eremitérios. Hoje em dia, os sábios estão muito presos por limitações, apesar de ter tanta facilidade de transporte, né? Hoje em dia tem tanto transporte, mas não se prezam por aqui. Não vou falar abertamente. Aqui no Nordeste, né, raramente, dificilmente vem nem uma vez por mês, vou lhe dizer, nem uma vez por mês vem um sábio aqui em Aldeia visitar a gente. Então vocês ficam convidados aí, viu?
Não precisa convidar, tá? Porque aqui está falando que um sábio visita o rei e o rei visita o sábio. Não está falando que foi convidado. Não está falando isso não. Não precisa convidar. O sábio, ele vai e visita os lugares sagrados e os reinos, os palácios, e os reis visitam os lugares sagrados sem precisar ser convidado. Sem precisar ser convidado. Tem que ir lá, né? Tem que ir lá, porque é um costume. Agora, Prabhupada fala isso antigamente, né? Então, hoje em dia, a gente tem que voltar a esse costume, né? Mas é importante isso aí. Cada um tinha prazer em satisfazer o desejo do outro. Então, quando o sábio vai a um lugar sagrado, ele vai com o desejo de satisfazer os devotos que estão lá. E quando o rei vai até um sábio, o rei vai com o desejo de satisfazer o sábio. Isso aí é algo que tem até um nomezinho sânscrito aqui que o Prabhupada vai falar. Esta relação recíproca chama-se Bhakti-Karya. A prática de Bhakti-Karya é importante. Você visitar um devoto para satisfazer o devoto, né? E o devoto abençoar o visitante. Isso é a prática de Bhakti-Karya, é uma prática auspiciosa. Tá? Há um excelente verso que descreve a relação de benéfico interesse mútuo entre o Brahmana e o Kshatriya. Kshatram Dvijatuam. O Prabhupada citou apenas duas palavrinhas do verso. Né? Kshatram Dvijatuam. Então, essa Kshatram, o Prabhupada fala que é o Kshatriya, o rei, e Dvijatuam é o Brahmana. Né? Então, o Brahmana e o rei, eles, Prabhupada vai explicar aqui, eles atuam em harmonia. Então, antigamente, a sociedade, os reis, né, até mesmo na Idade Média, né, até tempo atrás, os reis, eles tinham em alta consideração os conselhos dos Brahmanas. Então, o Prabhupada, pelo menos na época de Prabhupada criou a sociedade para formar Brahmana. Então, o Brahmana não é que ele vai governar a sociedade, não. O Brahmana, ele se dedica ao estudo das escrituras. O Brahmana se dedica ao estudo do conhecimento espiritual. O Brahmana se dedica às práticas religiosas. E esse Brahmana instrui os devotos, não são para governar o mundo, eles são para instruir os governantes. Os devotos são para dar iluminação aos governantes, de forma que os governantes entendam que a sociedade só terá paz e prosperidade se for uma sociedade consciente de Deus. Essa é a teoria dos devotos. Os devotos não têm outra teoria, não. É a teoria de Krishna. Os devotos, eles estão para instruir um ponto crucial em toda a sociedade. Deus tem que ser no centro. A sociedade tem que ser teocêntrica. Ter Deus no centro de tudo. Agora, eu sei que aqui no Ocidente teve muita deturpação, né? Na Índia, nem tanto, tá? Mas lá no Oriente. Mas aqui teve muita deturpação e o pessoal, os religiosos aí que predominavam aqui na região, eles fizeram muita coisa errada, praticaram muita injustiça, queimaram as pessoas, né? Foram muito radicais e eles não estavam querendo que o povo fosse consciente de Deus. Não estavam. E não estavam instruindo os governantes a tornar o povo consciente de Deus. Estavam querendo dinheiro. Dinheiro, riqueza, fortuna, e bens e propriedade. Então ele se tornou uma força política. Aí está tudo bem. Aí tinha que acabar com aquilo ali. Tá? Mas a gente não pode dar banho no bebê, né, e jogar a água fora junto com o bebê. A gente tem que limpar
e ter o processo correto. Realmente, para a sociedade viver em harmonia, tem que haver na sociedade esse ponto importante, que é o ponto de ter Deus no centro. Ter Deus no centro. Se não souberam botar Deus no centro, botaram Deus de forma que não era Deus, era um Deus falsificado, tá? Era um falso Deus, né? Então, aí tudo bem, a gente purifica e coloca o Deus verdadeiro lá. O Deus que é para ser colocado no centro, aquele Deus que é misericordioso e que quer o bem e a felicidade de todos, tá? Então, aí, esse ponto aqui, do Brahmana e do Kshatriya, vivendo em harmonia, tá? Então aqui Prabhupada fala que Kshatram significa a ordem real e Dvijatvam significa a ordem bramínica. As duas destinam-se ao interesse mútuo. A ordem real protegia os brahmanas para o cultivo do avanço espiritual da sociedade e os brahmanas davam suas valiosas instruções à ordem real. Isso a gente já explicou, mas sobre como o Estado e os cidadãos podem ser gradualmente elevados em perfeição espiritual. Então a gente já explicou isso aí. Gente, então, vamos terminar por aqui a aula propriamente dita, né? Mas vamos abrir espaço para perguntas, né? E o Paravioma também, quando ele me chamou para dar aula, ele falou, fala um pouquinho do projeto aqui de aldeia, de Recife, né? Então eu vou falar um pouquinho, né? E fala também um pouquinho sobre a viagem para a Índia, né? Que eu passei 2 meses em Vrindavana, tá? Então, vou falar um pouquinho, depois a gente parte para as perguntas e respostas, tá? Que tiverem aqui no chat, né? Até bom, porque dá tempo da pessoa já formular as perguntas enquanto eu estou falando aqui do projeto. O projeto de aldeia, para mim, assim, é uma concepção minha, de acordo com o que eu ouvi de Srila Prabhupada. Prabhupada queria criar uma sociedade de devotos. Ele não queria criar só encontros de devotos aos domingos. Não queria isso. Ele queria uma sociedade onde a gente pudesse interagir. E para a gente viver em sociedade, a gente tem que estar próximo. Não posso estar morando lá do outro lado da cidade, e o outro lado do outro lado da cidade, e o templo do outro lado da cidade. Não. Tem que haver uma comunidade onde os devotos possam viver juntos. Mas eu observei que dá muito problema os devotos construírem nas propriedades que são da ISKCON, né? A propriedade da ISKCON é para fazer os templos, fazer templo, e só atividades missionárias de pregação. Então eu comprei aqui um terreno, está no meu nome ainda, mas a gente já fez uma declaração que é para doar para a ISKCON, o terreno é da ISKCON, eu já doei, certo? Mas enquanto não legaliza a posse do terreno, ele está no meu nome. Depois que legalizar, eu passo toda a transferência para ISKCON. Passo toda a transferência, toda a papelada para ISKCON, tá? Então, mas está em processo jurídico, já está no processo jurídico. Então aí a gente morou e o pessoal deu doação, a gente construiu. O terreno tem apenas 1.000 metros quadrados. Ótimo, 1.000 metros quadrados dá para fazer um excelente templo, tá? Excelente templo. E ao redor do templo tem muita área que a pessoa pode comprar e construir sua casa na sua propriedade, não na ISKCON, não na propriedade da ISKCON, constrói na sua propriedade, e a casa é sua. Você vai passar para os seus herdeiros, para quem você quiser. Quiser passar para a ISKCON, a gente aceita, mas você fica livre, passa para quem você quiser, tá? Então, aí tem os terrenos aqui ao redor tem muito terreno, e terreno barato, de 20 mil, 30 mil, dá para você comprar 200 metros quadrados, fazer sua casa e viver super feliz aqui. Aqui é água mineral pura, beleza, tá? Água mineral. Então, aqui é para se formar uma sociedade. À medida que as pessoas vão se juntando aqui, eu também não fiz esse templo para receber o mundo inteiro, não. Eu pensei nos devotos de Recife. Devoto de Recife, porque esse templo está de carro a 40 minutos do centro da cidade. 40 minutos. 30 minutos da rodoviária
40 minutos do aeroporto, então está pertíssimo, é um local super bem localizado, perto de João Pessoa, perto de Caruaru, que são as comunidades, os templos, então está num local super protegido, super facilitado. Eu pensei nisso, né? E aqui a gente está convidando os devotos, principalmente os devotos locais, né? Quem quiser vir de fora, a gente não proíbe, não. A gente, assim, se quiser vir, agora você tem que construir sua família, sua vida aqui. Você vai comprar um terreno, vai arrumar emprego em Recife, vai trabalhar, vai fazer negócio, e aí você vai morar em torno do templo. Em torno do templo, para você, quando quiser e quando puder, vir para os programas espirituais todo dia. Tá? Então, essa é a base da comunidade. Já tem um condomínio com 8 casas, mas só 2 casas, a minha e a da Morrinho, está construída, tá? Mas tem 8 casas, tem 8 lotes aqui, tá? E uma outra casa do Lakshmana, ele alugou para o muçulmano, mas o muçulmano prometeu que não ia comer carne, tá? Então, tá ali. Mas também, ao redor do templo, basta ser amigo de Krishna, não precisa ser devoto de Krishna. Dentro do templo, a pessoa tem que seguir os princípios, cantar 16 voltas de japa, fazer tantas coisas espirituais que são obrigatórias para quem mora dentro do templo, tá? Mas quem está ao redor, ele basta ser amigo de Krishna. Então, tem um muçulmano aí, amigo de Krishna, amigão. Ele é gente fina. No dia que eu instalei a luz elétrica aqui no templo, né? Aí o eletricista colocou tudo certinho. No outro dia a CELP já apareceu aí. Já apareceu com uma conta dizendo que a gente não podia fazer e tal, não sei o quê. Aí o muçulmano foi lá, né? Gente fina, chegou lá com a roupa dele toda paramentada, conversou com o cara, o pessoal, tudo bem, não tem problema não, dê só o nome e o CPF que a gente faz, né? Porque com muçulmano a gente não brinca não, né? Os caras, quando se irma, faz um bocado de coisa aí que assusta o povo, tá? Então aí, o pessoal da CELP aqui, da Companhia Elétrica, da Energia Elétrica, né, Energia, se acalmou e a gente fez, né? Então ele é gente fina, legal. Então a ideia dessa comunidade é essa. A gente ainda não fez o templo, a gente fez primeiro, seguindo uma orientação que eu achei muito lógica do Maharaj Bhaktidira. Ele disse, olha, primeiramente você dê condições dos devotos virem para cá. Depois que os devotos vierem, aí você constrói o templo. Eu disse, é isso mesmo. Aí eu fiz ashram, porque todo mundo precisa de moradia, um ashram para os devotos, um ashram para as devotas. Fiz uma cozinha, tá? Nós fizemos, né? Eu não. Eu, às vezes, coletava, recebia doações, passava para o pessoal lá, tá? E um refeitório, que atualmente está funcionando como sala do templo, o refeitório, tá? Mas não é o templo ainda. E é assim que a gente está aqui. E convidando o pessoal, em Recife tem muita pregação, né? Tem muita pregação. Tem o pessoal que prega para os devotos novos que estão iniciando lá na 17 de agosto, 25, 27. Eles pregam para eles. Tudo jovem. Vem através do Instagram, não é distribuição de livro, não. Pelo Instagram eles vão lá, tá? Tem o Gosto Superior, que é o restaurante do Gora Sundra, que também faz pregação. Os devotos, eles se associam indo, porque eles moram em Recife, e é lá no centro da cidade, eles se associam ali com no restaurante do Gora Sundra. Tá? E tudo isso é para crescer o projeto de... no final, o devoto novo, agora o devoto já não é mais novo, o devoto quer avançar mais, quer se associar, quer ter uma prática espiritual. Aí tem que vir aqui para o templo. Tem que fazer arranjos que vir. Aqui não passa ônibus, não é só eu não tenho carro, mas eu vivo andando de Uber e vou a pé e de bicicleta para onde eu quero, tá? Mas é assim, é perto do templo, mas tem que ter um carrinho. De carrinho é 40 minutos, você chega em qualquer lugar aqui de Recife, tá? Agora, se não tem carro, aí vai ter que gastar 2, 3 horas para chegar nos seus locais, porque você vai ter que ir andando. E a parada de ônibus é 2 quilômetros do ponto. O ônibus é 2 quilômetros do ponto do templo, 2 quilômetros. E o ônibus é de meia hora, demora para passar, tá? E é isso. Então tem que ter um carrinho aqui na comunidade, tá? Mas o clima é super bom. Eu estou aqui, a Recife geralmente é quente, mas eu estou aqui com friozinho.
água mineral, tá? Não gasta muito com energia elétrica e a vida aqui é muito tranquila, muito prazerosa. Esse é o projeto aqui de Recife, né? Havia pedido para falar. A gente, todo domingo, a gente se reúne e estamos pregando no início para formar uma comunidade, tá? Tem uma ideia de agora no domingo, em vez de fazer só a festa de domingo, eu vou fazer uma feijoada vegetariana de meio-dia. Aí é mais para o povo que mora aqui perto de aldeia, né? Eles vêm, faz a feijoada carioca, vegetariana, e a gente, depois da feijoada, aí lá para as 3 horas da tarde, a gente faz o programa espiritual, ok? E a minha viagem para a Índia, Paraviama também pediu para eu falar um pouco, eu vou falar. Eu achei maravilhosa, né? Faziam 29 anos que eu não ia na Índia, né? 29 anos. Aí eu cheguei na Índia, uma outra Índia, né? Aí, lá em Delhi era cheio de viaduto, metrô, trem, assim, tudo de... Não era mais aqueles trem que o pessoal viajava em cima do trem, não. Eram uns trem assim, ó, trem bala, né? Tudo bonitinho, com ar-condicionado, né? Beleza. O metrô, assim, mais de 1.000 quilômetros de metrô circulando toda a Delhi. Você ia para qualquer lugar de Delhi de metrô, né? E os trens, e os ônibus também. Agora, uma vez que eu fui ver o templo, muito bonito, o templo de Radha Parthasarathi, muito grande e muito bonito, né? Com 3 altares, altar de Nrsimhadeva, altar, mais de 3, Gornitai, Radha Krishna, Lakshmana, Sitaram, Lakshmana, Hanuman, 4 altares assim, muito grande, né? Muito grande, muito bonito. Agora, não ia tanta gente como em Vrindavana. Vrindavana, assim, os templos de Vrindavana e Vrindavana, eu fiquei impressionado. Porque é muita gente, eu sentia, o movimento do Sr. Chaitanya chegou aqui. O movimento do Sr. Chaitanya, eu já tinha ido a Vrindavana. Várias vezes. Mas não tinha visto aquilo, não. É muita gente. É um polvorão. Né? É gente que não acaba mais. Passaram uma corda agora para você chegar perto do altar. Você não pode chegar. Só quem chega é os discípulos de Prabhupada, as autoridades. Eu conseguia por causa da minha cabeça branca, né? Aí eu passava por baixo da corda, o pessoal pensava que eu era discípulo de Prabhupada. Aí ficava lá, assistia o arte de pertinho, né? E conseguia lá assistir às deidades. Aí o pessoal se acostumou comigo, né? Até foi bom, né? Porque aí o pessoal, assim, pensando que eu era discípulo de Prabhupada, pensando que eu... eu tenho 47 anos de movimento, né? Mas não sou discípulo de Prabhupada, assim, de Diksha, porque quem me deu a Diksha foi a Acharya Deva, né? Acharya Deva foi quem me levou a Prabhupada. Ele me deu essa Diksha, tá? E aí eu carreguei Prabhupada, né? Fiz o parikama de Prabhupada. Prabhupada sai ao redor do templo na hora do Guru Puja, ele sai ao redor do templo, né? E ficava lá na frente, mas é muita gente. Os templos, outros templos, Radha Banka Bihari, é quase impossível você chegar no templo de Radha Banka Bihari. É quase impossível chegar, e que dirá ver a deidade. A rua é super lotada, são milhões de pessoas, milhares de pessoas, super lotada. Eu fui com as devotas, Mãe Bhagavati, né, e uma Bhaktin também, que é discípula de Chandramukha Swami, esqueci o nome dela. Eu fui, quando chegou na metade do caminho, as devotas ficaram com medo, disse, não, vamos voltar, porque a gente vai ser pisoteado aqui. É muita gente, é impressionante. Eu começava, eu só me lembrava do Sr. Chaitanya, do movimento de Sankirtan do Sr. Chaitanya, que era multidões de pessoas, todo mundo enlouquecido, entende? Eu só me lembrava disso, porque eu ia lá para o templo de Radharamana, eu fui para o templo de Radharamana várias vezes, era muito tranquilo, muito tranquilo. Agora, eles fecham o templo, deixam um grupo lá, aí fica um montão de gente do lado de fora, convivendo com os macacos, né? De vez em quando o macaco vem, leva o óculos de um, né? Leva o celular do outro, né? Então, fica lá esperando, e quando a gente ficava esperando, aí ficava cantando aquelas canções que eu escuto aqui no YouTube, né? As canções para Radha, eu não entendia de onde é que eles tiravam aquelas canções. É do povo que canta, esperando para entrar no templo de Radharamana, né? Então,
é maravilhoso, né? Parikrama de Vrindavana, também o Parikrama de Vrindavana tinha pouca gente, porque eu fui no horário quente, né? O Parikrama de Govardhana também, naquele horário quente, não tinha muita gente não, tinha pouquíssima gente, tá? Porque só começou a aparecer gente lá para as 4, 5 horas da tarde, né? O solzão quente. Eu é que, na minha cabeça mole, é que fui fazer o Parikrama de meio-dia, né? Então, mas o resto era muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. Todo dia no Mangalartik, todo dia no Mangalartik, no templo Krishna Balarama, é lotado, todo dia é lotado. Aquele templo está pequeno para a quantidade de pessoas que vão lá. E teve grandes festivais, né? Vocês entrarem aí no meu canal do YouTube, procurar lá Hari Chakra, Haricakra, eu coloquei muitos vídeos lá. Tá? No Instagram também, Hari Chakra Dasa, procura lá. E aí você vai encontrar muitos vídeos. Todo dia eu fazia vídeo, porque todo dia era festa, né? Eu chegava lá, eu cheguei aqui no Brasil, aí os professores chegavam para mim, a professora Andresa, chegou, mas rapaz, ninguém trabalha lá não, todo dia é festa, toda hora é festa, todo dia é festa. Ninguém trabalha lá na Índia, não. Eu disse, não, lá o comércio abre de 10 horas. Né? Porque tem toda a parte espiritual da manhã que eles fazem, eles só começam a trabalhar de 10 horas. Só começam a trabalhar de 10 horas. Né? Assim, então foi maravilhoso. Assim, eu estou querendo criar, eu vou para a Índia de novo, daqui a uns 3 anos. 3 ou 4 anos. Porque aí eu vou ter a minha segunda licença prêmia. Certo? Aí, dessa vez, vou fazer mais planejado. E eu vi umas passagens na internet, né, de $500 comprado na Índia. Então, vamos tentar conseguir isso aí e levar um grupo grande comigo da próxima vez, tá? Então, vamos lá. Hare Krishna, é isso aí, gente. Então, eu vou olhar agora os comentários, tá? Vou olhar os comentários e responder as perguntas, tá? Eu acho que não tem muita coisa, não. Vamos lá. Primeiro, ISKCON Rio de Janeiro, todas as glórias Srila Prabhupada, quem colocou aqui, não tem, todas as glórias Srila Prabhupada, não tem quem colocou, porque Rio de Janeiro pode ser todo mundo, pode ser o Paravioma, pode ser o Harinata, pode ser muita gente. Agora, aqui tem Hare Krishna, bom dia, é o Marcelo A. Magalhães, bom dia, Marcelo. Hare Krishna. Eu vou aprender como é que fala bom dia em sânscrito. Né? Depois alguém perguntar a Louca Chaves. Como é que fala bom dia em sânscrito. Já aprendi a falar obrigado em sânscrito. Obrigado em sânscrito é Danyavat. Danyavat é obrigado. Dandavat. Dandavat não é Danyavat. Dandavat é reverência. Né? Dandavat Pranama, aqui é o Marcos. Né? Hari Chakra Prabhu, glória, todas as glórias da Prabhupada, todas as glórias da Prabhupada. Aí também, ele de novo aqui, bom dia, o Fernando, Hare Krishna, Sundarang, sempre presente Sundarang, né? Acho que a professora ia dizer, a Sundarang não trabalha não? Eu acho que ela trabalha, agora ela trabalha em outro horário, porque ela está sempre presente aí nas aulas, tanto do Mayapur TV, quanto do Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Aí o Marco faz uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui, se eu levanto aqui. Marco, esse propósito especial da visita de um kshatriya a um brahmana e vice-versa estarão sempre alinhados com a vontade de Deus, não é isso? Às vezes não, né? Às vezes não. Mas o kshatriya é santo, o santo, né, sempre está. E o brahmana santo também, sempre está alinhado com a vontade de Deus, né? Mas, às vezes não, né? A gente não pode tomar essa regra assim, estrita, porque a gente tem que sempre lembrar, tem devoto de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe, de quarta classe, tem vários níveis de devotos. Né? A gente não pode padronizar todos os devotos. Né? Tem guru de primeira classe, de segunda classe, de terceira classe, de quarta classe, de quinta classe. Tem muitos gurus.
certo? Muitos tipos de gurus, muitos tipos de... Porque tem muitos tipos de devotos, então também vai ter muitos tipos de brahmanas, muitos tipos de kshatriya, muitos tipos de gurus. Então a gente sempre tem que usar o bom senso, né? No caso aqui, a Kardama Muni, ele era de primeira classe. E o Swayambhuva Manu também, ele era de primeira classe, tá? Agora, a gente só sabe quando é de primeira ou de segunda classe, depois que vem a gente vê a vida da pessoa inteirinha, passado, presente e futuro. Vê inteirinha, esse devoto é de primeira classe. Como é o caso de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada é um devoto Uttamadhikari. Srila Prabhupada é a nossa referência, tá? Todo mundo pode cair, né? Mas o guru que não cai é Srila Prabhupada, tá? Todo mundo pode se desviar, porque a gente tem visto isso, é a coisa prática, você vê, né? Que às vezes um devoto cai, né? Mas quem não cai é Srila Prabhupada. Nossa referência, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada é nossa referência, tá? Ok? Então, não posso dizer que isso é sempre, tá? Isso aí que você perguntou, que toda vez que o Kshatriya vem é com propósito de Deus, ou quando o Brahmana vem é com propósito de Deus, eu não posso dizer que é sempre. Se for um devoto puro de Krishna, né, aí vai ser. Mas se não for, aí a gente vai usando a inteligência, né? Krishna deu a inteligência para a gente. ISKCON Rio de Janeiro. Porém, Manu é considerado um dos avataras de Vishnu. Manuvantara, deve ter sido Paravyoma que falou isso. É uma coisa bem sânscrita também, bem erudita, né? Realmente, Manvantara, Manu é um dos avataras, né? De Vishnu, né? Agora, eu acho que não está entre os 10, não é Paravyoma? Não deve estar entre os 10 avataras mencionados no Śrīmad Bhagavatam. Será que está? Manu? Não lembro. Não estou lembrando se está. Ok? Porque aqueles são os 10 principais avataras. Aí tem outros avataras, né, que são avataras de Vishnu, que às vezes não são mencionados ali. Aí a Sundaranga, Jai Prabhu, minhas reverências, o Senhor é um devoto muito dedicado, porém, por que o Senhor faz esta austeridade tão severa no Parikrama? Eu acho que é falta de inteligência, Matashi. Eu acho que foi. Eu não vou fazer mais aqui isso, tá? Já fiz uma vez. Queimei meu pé, né, no Parikrama, tá? Queimei o pé, fiquei... no outro dia eu não fui para o Mangalarta, porque eu não aguentava levantar da cama, tá? E nos outros dias eu fui para o Mangalarta, mas nem cantava japa andando, cantava japa sentado, do lado de fora. Passei uns 3 dias assim, né? Na época até encontrei com o Ramacharita. O Ramacharita também fez o Parikrama lá, né? Mas ele é um devoto inteligente, né? Ele fez uma parte descalço e outra parte calçada, né? Quando o chão esquentou demais, ele botou um calçado, tá? Mas eu acho que foi uma pouquinha falta de... aí, ó, a resposta Manvantara não está entre os 10 encarnações descritas no Śrīmad Bhagavatam, as 10 principais encarnações, tá? Mas ele é um avatar de Vishnu, tá? E é descrito no Śrīmad Bhagavatam como avatar de Vishnu, mas não está entre os 10. Me referi ao correto posicionamento de Kshatriya e Brahmana, ok? Ao correto posicionamento de acordo com o Varna, dentro do sistema científico do Varnashrama Dharma. Então, se você se referiu ao Kshatriya puro, ao Brahmana puro, então toda vez que um Kshatriya puro visita um Brahmana, ele vai com um propósito. Toda vez que um Brahmana visita um Kshatriya puro, ele vai com um propósito. Narada Muni, quando ia visitar os demônios, Kshatriyas, demônios, ele ia com propósito, né? Ele ia com propósito. Ele não vai simplesmente para fazer turismo, para ver a paisagem, para bater foto dos macaquinhos, das vaquinhas. Não, ele vai com um propósito.
o Brahma vai com um propósito, né? Assim, então, nesse caso, é toda vez. Se é Kshatriya puro, Brahmana puro, seguindo o Varnashma puro, não um sistema de casta lá da Índia, não. Varnashma puro. Então, aí é com propósito. Aí você tem razão, é isso mesmo. Mano é um representante de Krishna para administrar o universo. Exatamente. Aí, lembrando muito bem aqui o Paravyoma, né, que quem administra o universo tem que ser um representante de Krishna. Quem administra um templo tem que ser um representante de Krishna. Quem administra a vida espiritual de um devoto, guru, tem que ser um representante de Krishna. Toda a forma de administração, a pessoa, um semideus, ele tem que ser um representante de Krishna. Ele tem que ser, porque ele tem que entender que as coisas estão acontecendo pela boa vontade de Krishna, de Deus. Jai, gente, Hare Krishna. Então, vou encerrar por aqui. A conversa está muito boa, mas vocês têm alguma coisa para fazer. Algumas pessoas já saíram e eu também vou precisar sair, tá ok? Então, muito obrigado. Hare Krishna. Eu vou clicar aqui no concluir, né, concluir e encerrar essa live. E desejando a todos um bom dia. E hoje, sempre e sempre será Srila Prabhupada. Hare Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada.